Depois dessa notícia, a gente relembra que hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Atualmente, o Brasil ocupa o lugar 106 no ranking do Índice de Percepção da Corrupção. São 180 países avaliados, segundo pesquisa da Transparência Internacional. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Leonardo Pantaleão, que é especialista em Direito e Processo Penal. Pantaleão, obrigado pela participação aqui conosco. Parece que a gente caminha e não sai do lugar quando a gente fala a corrupção. Essa é a sua percepção? É a percepção da maioria dos brasileiros ainda? Boa noite. Infelizmente, essa é a verdade. A percepção, ela realmente ganha grandes contornos quando você tem notícias como essa, em que essa prática ela acaba se tornando contumaz dentro da nossa gestão pública. Porém, não é difícil a gente constatar que o direito e o Poder Judiciário como um todo vêm enfrentando com mais veemência esse tipo de crime. Tivemos aí operações que consagraram isso, como a Operação Lava Jato, e que vem indicando que o nível de tolerância para essa prática vem reduzindo cada vez mais. Pantaleão, muita gente ainda sente um asco, porque justamente muitos grandes nomes de casos de corrupção não são punidos, apesar, como você mencionou, da batalha do direito, da justiça, de punir, invariavelmente, há uma maneira desses corruptos acabarem ficando ou em prisões residenciais ou se beneficiando, enfim, de acasos da justiça. Por que isso ainda acontece? Olha, o que tem que se levar em consideração é que a formação da culpa, ela depende de uma série de situações, inclusive a comprovação da materialidade do crime, ou seja, que aquele crime de fato aconteceu. Eu tenho a prova inequívoca de que aquele crime aconteceu, isso em homenagem ao princípio da presunção de inocência estampado na nossa Constituição Federal. Porém, o que também não se pode negar é que a atual sistemática jurídica brasileira permite, a depender da dosimetria da pena que aquele indivíduo é condenado pelo crime de corrupção, que ele possa cumprir num regime aberto, que ele possa cumprir num regime semiaberto, a depender, como eu disse, da quantidade de pena fixada. Só para esclarecer, a pena do crime de corrupção ela pode variar de 2 até 12 anos de reclusão. Então, você percebe que tem aí um espaço muito grande e dentro dessa dosimetria se fixa o regime inicial do cumprimento da pena. Por essa razão que nós temos algumas pessoas condenadas por esse crime, porém cumprindo em regime aberto ou até mesmo semiaberto. Você falou especificamente da lei. Você, na sua opinião, ainda assim a lei ela pune devidamente ou ela é muito branda ainda para os casos de corrupção? Já se falou muito em tentar alterar, em aumentar a dosimetria, aumentar a pena. Esse é o caminho para tentar diminuir a corrupção? Olha, mais do que isso, a certeza da punição é o melhor dos caminhos para poder coibir qualquer prática criminosa, seja ela qual for. Porém, existe possibilidade do legislador exigindo ou querendo aumentar o rigor da punição do crime de corrupção, por torná-lo, por exemplo, como existem projetos de lei nesse sentido, um crime hediondo. Ao se transformar em crime hediondo, você tem aí a redução de um grande número de benesses que o crime que não é hediondo possui e automaticamente você tem aí um maior rigor nessa punição. Então, existe possibilidade, sim, de aumentar aquela intensidade da resposta do Estado para crimes dessa natureza. Pantaleão, olhando ainda para a corrupção, mas abrindo a mente, não só ficando fechado no direito, na justiça, a gente pode olhar o combate à corrupção em outros aspectos, no geral, no aspecto educacional, ao invés de só pensar em punir, mas também educar, porque a corrupção está em todos os setores da nossa sociedade, é bom lembrar, né? Não está só na política ou no meio empresarial. Sem dúvida, você tem total razão. O ponto principal da corrupção, ele decorre da própria formação pessoal, da própria educação, dos padrões morais. Toda vez que você pensa numa sociedade regrada, você tem duas formas de ditar comportamentos nessa sociedade. Uma é através das regras impostas pelo Estado, que é o direito. A outra, através dos padrões morais.
Quando nós pensamos em crimes dessa natureza, não deixa de ser um desvio moral, portanto, um problema educacional que alcança qualquer classe social, independentemente de qual seja. Então, aí, realmente, nós temos, além de um problema jurídico, um problema de formação de personalidade de muitas pessoas que ocupam cargos de gestão pública e também pessoas que não ocupam, que no nosso dia a dia também buscam aquele jeitinho de, eventualmente, se libertar de determinada obrigação, o que acaba denotando também um problema nesse sentido. Esse jeitinho que muitas vezes a gente se orgulhava, né? O jeitinho brasileiro, desde pequenas coisas, como se aproveitar na fila do banco, ou até num ato, entre aspas, num campo de futebol, uma malandragem. Isso ajudou também a gente ter essa mentalidade de... Está tentando mudar agora da corrupção, mas ajudou a gente criar na nossa cultura que a corrupção era bacana, era o malandro se dando bem? Exato. Toda vez que você tem qualquer tipo de mecanismo que você desenvolve com o intuito de burlar regramentos, e eu ilustro aqui os seus exemplos também, com aquelas questões atinentes à pontuação de carteira de motorista, muitas vezes você coloca uma outra pessoa para poder assumir a responsabilidade daquela infração administrativa que você comete. Então, são pequenos atos que acabam mostrando uma formação cultural em larga escala. E a partir do momento em que essas pessoas, eventualmente, passam a ocupar cargos de gestão pública, essa mentalidade está presente e nós temos esse tipo de resultado. Pantaleão, desculpa, a corrupção é algo utópico de fato, ou seja, sempre haverá corrupção. Nosso trabalho como sociedade, em todo, é tentar diminuir o grau de corrupção, que aqui no nosso país é altíssimo. É esse o caminho? Porque corrupção, infelizmente, sempre vai existir. O ser humano é falho, então a corrupção vai sempre existir. Mas o traço que a gente tem que buscar é justamente diminuir esse grau de corrupção. A gente falou, posição 106 do Brasil no ranking de corrupção de 180 países. É algo ainda muito alto, né? Não, sem dúvida é muito alto e isso precisa realmente ser cada vez mais combatido. Imaginar que a corrupção ela será extinta, que não haverá mais corrupção, aí de fato a gente estaria numa utopia bastante significativa. Porém, o que precisa cada vez mais é incentivar o combate a essa prática, porque aí com o advento de uma conscientização de que uma vez praticada essa conduta, a punição é quase que certa, automaticamente aquelas pessoas, no mínimo, vão refletir um pouco mais dos riscos que vão correr no momento em que resolvem praticar condutas dessa natureza. Leonardo Pantaleão, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre corrupção no Dia da Corrupção. Obrigado pela participação, um forte abraço e até uma próxima, Pantaleão.